Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 76 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira, ir mais alto e, é claro, ficar por lá. E para isso nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre investimentos, sobre dinheiro. Hoje o tema é extremamente relevante. Nós vamos conversar sobre investimentos, sobre dinheiro e também sobre empreendedorismo fora dos grandes centros. E para isso nós vamos receber o empreendedor e assessor de investimentos, Idean Alves. Idean, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvio. Um prazer estar aqui falando com executivos, empreendedores, falando com a sua audiência. Espero contribuir o máximo possível, não só na parte de investimentos, mas na parte de negócios, gestão de pessoas. São temas que eu gosto bastante. Poxa, que legal. Então vamos falar muito sobre isso e já para surpreender as pessoas. Idean, você está falando da onde? Belém do Pará. Olha só. Pode falar. Belém do Pará, a capital da Amazônia. Capital da Amazônia. Aliás, onde vai ser a COP30 o ano que vem, não é isso? Exato, de 11 a 21 de novembro do ano que vem. Que legal. E olha, para você que está nos assistindo, eu já peço desde já para você deixar o seu like, fazer um comentário, compartilhar a nossa live. Hoje recebendo Idean Alves, diretamente de Belém do Pará. E vamos falar bastante aqui sobre a sua carreira, porque eu vi que você é formado em Direito e tem um MBA também em Direito Tributário pela FGV. Idean, eu queria que você contasse um pouquinho o que fez você se interessar pelo direito primeiro. Meu pai, ele é defensor público, né? Ele era defensor público Ah, e cresci em meio a advogados, defensores públicos, promotores, juízes. Então, esse meio do direito foi um meio bastante natural. Então, além de gostar de ler muito. Então, uhum. antigamente tinha ideia, né? Quem gosta de ler muito ou vai ser advogado, vai ser jornalista, enfim, É verdade. meio que indireta. E direito foi uma formação muito rica, né? Direito ajuda mais que defender uma causa, ajuda a pensar, Uhum. ajuda a refletir. E uma coisa que eu levo para a vida foi o que um dos professores sempre falava para a gente, que era: o importante é saber fazer a pergunta certa. E hoje, em tempos de inteligência artificial, ChatGPT, saber fazer a pergunta certa se torna ainda mais importante, né? Então, a forma do pensamento filosófico, do pensamento jurídico me ajudou e me ajuda bastante até hoje, não só no mundo dos negócios, mas também no mundo dos investimentos. É verdade, Ideia. Inclusive, assim, eu vejo que existe uma preocupação grande com as novas gerações, pelo fato delas não serem muito afeitas à leitura, de como que elas vão poder formular essas perguntas, essa parametrização, essa personalização da inteligência artificial, justamente porque você precisa ter não apenas boas leituras, mas muita imaginação para conseguir obter as melhores respostas. Então, é fundamental realmente isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre nesse caso e como que você foi parar na área financeira, na área de investimentos propriamente dita, porque eu particularmente, a gente até falava um pouquinho antes de começar, eu tenho uma preocupação muito grande que muitos investidores às vezes não têm a noção dos aspectos jurídicos de todo investimento, né? E se metem em encrenca por conta disso. Então, como é que foi você sair da área jurídica, né, se interessar por isso, e aí agora você está na área financeira, na área de investimentos? Como que foi isso? Eu sempre gostei da parte de negócios, Chico. Sempre gostei da parte de negócios. Ah, Eu era aquele tipo de criança que acordava domingo de manhã para ver pequenas empresas e grandes negócios. olha E, só. com o passar do tempo, além de ver o programa, eu passei a ler a ler a revista Exame, Época Negócio. Então, eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia empreender. Só que eu Uhum, imaginava que esse movimento seria bem mais para frente, talvez um pouco mais maduro, que é aquela visão que a gente tem, não. Deixa eu ter um pouco mais de segurança para sim, aí poder empreender. Então, é aquele eterno preparo. E de lá eu fui fazendo alguns sim. programas, algumas formações ao longo da vida que me mostraram que eu não precisava aguardar tanto tempo assim. E nesse meio tempo eu também comecei a investir na bolsa de valores. E novamente, como eu sempre gostei de ler e estudar, eu invisto na bolsa desde 2010, só que eu não só invisto, eu invisto e estudo bolsa desde 2010. Então se Nossa, tornou ainda mais natural. E eu surgiu a vontade de atuar no mercado financeiro, só que naquela época a empresa que eu atuava só operava a bolsa de valores, que era ficar uhum, comprando e vendendo, então eu não me sentia tão confortável em ficar nessa alocação de compra, vende, até porque teriam operações que não seriam tão vantajosas. Só que uhum, aí houve uma mudança não só nessa empresa, mas como no mercado como um todo, em
porque você passa a ter aquela ideia de shopping financeiro, do assessor de investimentos, da modalidade quase como de um consultor, ou como se fala nos Estados Unidos, né, o financial advisor, um conselheiro financeiro. E de lá você olha não só a bolsa, mas olha renda fixa, fundos, olha o portfólio como um todo. E nesse contexto foi que eu me inseri no ano de 2017, onde eu atuo há pouco mais de 7 anos no mercado financeiro diretamente, né, como assessor, empreendedor do mercado financeiro, mas já invisto desde 2010. Desde 2010. Você então não chegou a pegar a crise de 2008, né? Você chegou, já estava num momento, entre aspas, um pouco mais tranquilo, né? Exato. Eu cheguei a estudar a crise de 2008, mas eu não peguei a crise de 2008. Mas, em Sim. compensação, eu peguei a crise mais rápida da história, que foi a da pandemia da Covid-19. Sim. Então, o que acontece? Normalmente, quando você tem uma crise no mercado, o mercado ele acaba caindo de 40% a 50% ao longo de 2 anos. Na crise, o mercado ele caiu 40% em 2 meses. Então, foi a crise mais rápida. Caiu muito rápido e acabou voltando mais rápido que o esperado também. No mesmo ano, já tinha empresas ativas que estavam no mesmo preço. Só que é aquele susto. E, querendo ou não, é isso que acaba preparando a gente para o mercado. Você entender como é que você lida com as suas emoções. Porque se você olhar por preço, em tese tinha muita coisa barata. Só que você tem aquele sangue frio de ir lá comprar quando tudo está caindo e parece que vai acabar. Será que, enfim, você vai ter estômago para aquilo? Então são esses momentos que te preparam para próximos investimentos. E também e é curioso, um dos melhores momentos para você não só investir, mas tomar crédito foi durante a pandemia. Então você poderia se alavancar, pegar dinheiro emprestado a um custo muito baixo. Só que como o cenário era muito incerto, isso acabou inibindo alguns investidores de fazerem isso. Então, por isso que gerenciar risco e sempre se perguntar por que eu estou investindo dessa forma é muito importante, a curto, a médio e a longo prazo. E é interessante o que você está falando, Idean, porque bate bem o que o Warren Buffett fala, né? Você tem que ser ganancioso quando todo mundo está com medo e ter medo quando todo mundo está ganancioso, né? Embora seja uma frase simples, mas realmente diz muito sobre quando alguém consegue dominar suas emoções e olhar para os números e não olhar para as emoções na hora de tomar suas decisões, né? Exato, e na teoria é muito fácil, né? Muito prático. Agora na hora de aplicar isso, assim, tem que ter estômago, né? Porque, querendo ou não, se a gente olhar pelo modo de pensar do ser humano, né? A gente, querendo ou não, acaba remetendo aos instintos mais primitivos para dar sobrevivência. Sim, Então, sim, sim. o dinheiro cair, né? Você está, em tese, perdendo dinheiro, tendo essa sensação, esse sentimento. Então, se você não tem isso bem claro, assim, de forma racional, você acaba sendo tomado pela emoção e é obrigado a vender da pior forma possível, ao É invés de fazer. verdade. Não, é verdade, é isso mesmo. E, puxa, eu acho super interessante conversar com você, porque, bom, eu estou com 58 anos e eu comecei a trabalhar em 1984. Então, em 84, era logo depois daquela crise que teve no começo da década de 80. Então, são os melhores momentos para você começar a trabalhar logo depois de uma crise, que você vai pegar um mercado em evolução. Aí peguei a crise de 2000, que eu trabalhava na área de computação e fiz sair da área de computação de tão grave que foi. Aí peguei a crise de 2008, aí já não foi tão ruim para mim, porque eu já tinha começado, assim como você, a estudar investimentos desde o ano 2000, eu estudo investimentos, sistema financeiro internacional há mais tempo do que liderança até. E aí depois teve essa crise da Covid, que foi totalmente anômala e tudo mais. Mas você estuda também, Idean, as outras crises, 1987, 1929, isso você também se interessou em aprender? Também eu gosto. Eu brinco que até da época da faculdade eu estudei crise das tulipas, né? Que alguns Sim, dizem que são as primeiras crises, que é bem interessante, que no final está tudo muito atrelado a preço e valor. Que sim. muitas vezes acaba atribuindo muito valor em algo que não necessariamente vale aquilo. E isso acaba puxando o preço. Então, só para quem não conhece, né, a crise das tulipas, em algum momento, principalmente ali na região da Holanda, né, Na Holanda, acabou falando que valeria a pena trocar uma casa por uma tulipa, porque era o valor que atribuía a elas. Até que tem até uma lenda, né, que diz que um bêbado pegou uma tulipa e comeu. Aí perguntaram, mas por que você está comendo? Aí falou, por que não comeria? E de lá meio que caiu a ficha de que o mercado estava irracional. E normalmente é isso que acontece quando a gente tem um bull market, um mercado de alta. O mercado fica irracional, todo mundo compra como se aquilo fosse subir para sempre. Só que até sim. algum que as pessoas começam a fazer conta.
Então, novamente, a gente sai da racionalidade, vai para emoção, e quando a gente coloca a razão no lugar, a gente faz conta e não é bem assim. Não E faz sentido, né? preços se ajustam de acordo com o valor. Uhum. Não, e eu também vejo, Idean, que é impressionante como, eu não diria que as coisas se repetem, mas sem dúvida, principalmente para os jovens, que eles começam a ganhar dinheiro muito rápido, eles acham que agora é diferente. Então, a frase mais comum que você ouve em época de crise é as pessoas inexperientes falar, não, agora é diferente de 2008, é diferente de 2000, é diferente de 1987. Você olha e fala, não. Quando você olha os números, você fala, não, está bem parecido. Então, é até relativamente, se eu dizer que é fácil, eu estou mentindo, mas é relativamente, como é que fala? Você consegue enxergar com clareza, muito claro, quando você está numa situação que não faz o menor sentido, principalmente quando você faz as relações de ativos, o valor do Dow Jones, por exemplo, em ouro, do ouro em relação à prata e assim por diante, você consegue perceber isso com muita clareza. E eu vejo que na sua formação, Idean, você tem certificações, mas pelo que você está me dizendo, você também estuda por fora, coisas que você se interessou. Eu queria que você dissesse quão importantes são as certificações para alguém que trabalha como assessor financeiro e você também estudar por fora, entender coisas que não estão, por exemplo, no mainstream. As certificações fundamentais do mercado financeiro. Hoje, praticamente todas as profissões do mercado financeiro, você precisa de uma certificação específica. Por exemplo, no meu caso, que sou assessor de investimentos. Para mim atuar como assessor de investimentos, eu preciso da certificação da Ancor, Sim. que de lá eu me identifico como distribuidor de valores imobiliários. Assim Uhum. como, caso você quisesse ser analista, seria o CNPI, para gestão seria o CGA, e Uhum. para consultoria, normalmente eles pedem a CEA, para você lidar com o investimento diretamente, e tem o planejador financeiro. O planejador financeiro hoje não tem uma legislação específica, só que o ideal é que tanto para o consultor como para o planejador você tenha o CFP, né, que seria de Uhum. planejador internacional. Então, certificação é fundamental para você atuar, seja via corretora, seja via banco. No caso dos bancos, você tem o CEA e tem o CPA 10 e o CPA 20, né? Então, certificações é o melhor caminho para você se inserir no mercado financeiro. Agora, Uhum. sobre os conhecimentos diversos, eles são fundamentais, até para entender a forma de pensar, até para entender o pensamento humano, né? O pensamento humano, entender o processo de vendas, que na minha área ele é muito importante. Então, antes de trabalhar como assessor, era um cara zero vendas, assim, sendo Ah, bem é mesmo? e a forma que eu tive para me desenvolver foram duas. Uma prática, então eu tive que aprender meio que na marra, e o segundo foi aliar conhecimento. Então fui buscar quais eram os melhores livros, os melhores vídeos, os melhores mentores naquelas áreas. De lá foi Uhum. que me ajudou a formação e me ajudou também a prospectar. Então alguns livros que eu super recomendo para quem pensa em algum dia atuar na área, principalmente de assessoria de investimentos, Prospecção Fanática, o Spin Selling, que vale não só para Hum. assessoria, a Bíblia das Vendas, Uhum. Receita Previsível. Então, Uhum. o Lobo de Wall Street, que é do Jordan Belfort, no caso, Uhum. que conta um pouco daquela ligação, né, que acontece no filme. Assim, sobre o contexto moral não tem muito o que se discutir, mas sobre o Sim, processo de vendas é um processo que é validado até hoje, sim. principalmente para as grandes vendas, né? E nos Estados Unidos Uhum. eles ainda usam bastante. E foi, enfim, um pouco de como eu consegui lapidar conhecimento e prática. Muito Uhum. livro, muita leitura e também buscando aprender com os melhores, né? Se a gente não sabe fazer algo, a gente tem que buscar quem sabe, né? De lá É tentar verdade. adaptar aquela nova realidade. E, sem dúvida, né, Ideia, o que eu vejo é que as pessoas, mesmo muito experientes no mercado, nos mercados, as que são melhores cedidas assim no longo prazo são aquelas que são muito humildes e que estão sempre ouvindo, aprendendo. Eu tive uma reunião na sexta-feira passada com a presidente de um banco e eu fiquei espantado. Ela me perguntava coisas, eu ficava assim até às vezes até um pouco constrangido porque falava, puxa vida, ela está realmente perguntando sinceramente a minha visão, o que eu sei, que ela não sabe, alguma coisa nesse sentido. E eu via com uma atenção que eu falei, puxa, que humildade, né? E aí você vê o sucesso das pessoas, como depende disso. Nós temos que ter muita humildade mesmo de reconhecer que quando, sei lá, houve uma pessoa como você ou alguém que lê mais, que está no mercado há mais tempo e tal, entender que as pessoas têm um horizonte de consciência maior do que a nossa e que você tem muito a aprender, principalmente na questão do investimento, porque quando você para de aprender,
é que com certeza você vai ser suplantado pelo mercado, que, de passagem, nunca está muito a seu favor, né? O mercado cada vez mais competitivo, né? Antes, tem até vários estudos que mostram, antes vantagens competitivas duravam anos, décadas, e É, hoje vantagens competitivas duram meses com essa verdade. lógica. É verdade, é verdade. A Adriane, a sua assessora de comunicação, ela me falou que você gostava muito de empreender e para mim ficou uma questão justamente de quem mora em um grande centro como São Paulo já tem muita dificuldade não só de empreender, mas também de ter até um incentivo, né? A gente olha para o lado e muita gente, todo mundo é empregado, as escolas formam você muito mais com uma cabeça de empregado do que de empreendedor. Então, tem um esforço muito grande para você fazer um empreendimento aqui em São Paulo, seu, principalmente começando do zero, alguma coisa assim. Eu queria que você me contasse um pouco sobre essa sua experiência de empreender fora de um grande centro. Como é que foi isso para você? Assim, uma experiência bastante desafiadora, né? Em São Uhum, Paulo tem, como você bem comentou, né? As escolas, o meio que você está inserido normalmente acaba meio que te conduzindo essa mentalidade de empregado, de servidor público, de estabilidade. Próprios pais sim, pregam, verdade. em vez de você tomar risco, o melhor é ter segurança, ter um cargo, um cargo garantido e um bom salário. Só que o que me ajudou bastante foi, novamente, o estudo, a leitura, e, e eu bebi muito da fonte da Fundação Estudar, graças ao trabalho voluntário. Então, o trabalho Uhum, voluntário, que a Fundação Estudar, para quem não sabe, é a fundação do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sicupira, do isso. TED, da Ambev, Lojas Americanas, Heinz, e que, para quem não sabe, foram os fundadores no caso do Jorge Paulo, né, e depois o Marcel e o Beto foram dois sócios bem relevantes lá, foram os fundadores do Garantia, que é, para Exato. mim, o principal banco de investimento, né? Uhum, Assim, copiaram muito do modelo do Goldman Sachs, né, em relação à meritocracia. uhum, E o que a Fundação Estudar fazia? Ela levava muito dos valores desses empreendedores, dos bolsistas formados pela Fundação Estudar, que até hoje tem essa visão de transformar o Brasil. A meta uhum, deles é um dia poder formar um presidente. E uhum, de lá falavam muito sobre empreendedorismo, inovação. Então, era muita gente querendo fazer assim coisas acima da média, por assim dizer. uhum, De uhum, lá nisso a gente também participava dos encontros anuais da própria fundação, com o Jorge Paulo e outros empreendedores. Então, esse ecossistema ajudou também a formar essa mentalidade que eu tenho em relação ao empreendedorismo. Então, foi isso uhum. que me incentivou. E nada como a prática, né? Na Sim. teoria, assim, Excel aceita tudo, plano de negócio aceita tudo, mas É. diria o Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Eu vejo Quando, sempre assim. Pode é, completar. quando você vê que o mercado ele não é tão generoso, tão amigável quanto parece, você tem que aprender a fazer da melhor forma possível. E é tudo uma questão de adaptação. Na Uhum, verdade, você entrar com aquela visão muito fechada de que é desse jeito, não vai mudar, você diminui muito as suas chances de sucesso. Então, você está uhum. aberto a aprender, está aberto a entender como funciona o mercado, está aberto a se adaptar, isso com certeza aumenta as suas chances de sucesso. Não, sem dúvida. E eu vejo que esse, inclusive, passando um pouquinho aqui a minha experiência, essa é a parte mais difícil conforme os anos passam, porque você sempre chega em algum patamar devido a uma nova tecnologia, uma oportunidade, alguma coisa assim, e o mercado não para. Ele está sempre se inovando. E aí você começa a perceber a necessidade de você estar em contato com as novas gerações, entender o que está acontecendo, porque a inovação não para. Então a gente tem que estar sempre muito ligado nisso. É claro que a experiência é importante, não tem dúvida quanto a isso, mas se você perde vamos dizer assim, tira o olho da bola, o jogo continua e você não está mais acompanhando aquilo que está acontecendo. Agora, tem um detalhe aqui que eu achei muito interessante, que você nasceu numa cidade chamada Oriximiná. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura local, como que foi viver, estudar, trabalhar em Oriximiná, como é que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, onde que ela fica exatamente no mapa? Oriximiná fica no oeste do estado do Pará. Para quem não Oeste. sabe, oeste. Ele é o segundo maior município do estado do Pará e Olha só. salvo engano, é o quarto ou quinto maior do mundo, né, em extensão territorial. Então, É ele tem, mesmo? exato, tem uma área geográfica bem relevante, Uhum. é onde sai boa parte do minério, né, da bauxita da Vale, pela mineração Rio do Norte. E Sim.
como o município ele é muito grande, você tem a região de mineração, você tem reserva indígena, área de preservação, tem área quilombola também. E só para Uhum. você ter ideia, para você chegar nessas áreas, você leva 4 horas de viagem de Nossa, barco, por exemplo. de Então, barco? inclusive o próprio Luciano Huck já fez matéria lá, mostrou um pouco da realidade. E ele é banhado, e ela é banhada por muitas cachoeiras que Uhum. inclusive descendo das Guianas. É bem curioso esse fato, banhada pelo rio Trombetas. E é aquele clima de cidade do interior, né? Que todo mundo se conhece, todo mundo é Sim. amigo. Assim, aquele clima bem agradável. Então, foi bem legal crescer nesse modelo, porque, enfim, você tem aquela cultura de comunidade muito forte, que hoje, Uhum. que é o que a gente muitas vezes não tem na cidade grande, né? Até no nosso prédio, por exemplo. Nosso prédio, dificilmente você conhece seu vizinho. Nossa, nem me fale, assim, eu morei, pra você ter uma ideia, aqui em São Paulo, eu morei num prédio, no mesmo prédio do meu professor da faculdade, e nós só nos encontramos depois de eu me formar, e eu não sabia que ele morava no mesmo prédio que eu. Você acredita numa coisa dessa? É, É uma coisa absurda. coisa de cidade grande, né? Enquanto que na É. cidade pequena, assim, você tem muitos amigos ao lado e são normalmente amigos que você acaba levando para a vida, né? É Uhum. bem interessante essa. E assim, aquele sentimento de coletividade também é muito forte, de um querer Sem ajudar dúvida. de alguma forma. Tenho boas lembranças, né? Eu morei lá até 2006 Sei. e 2007 me mudei para Santarém, que é uma cidade também bem interessante, principalmente hoje está bem famosa por conta de Alter do Chão. Uhum. Fica Alter do Chão. Em 2008 eu migrei para Belém, onde eu resido até hoje. Entendi, entendi. Mas você tem parentes lá ainda? Tenho Tem. parentes, Aham. tio, tias, primos. Eu lembro com bastante carinho de lá. Ah, imagino. Eu lamento muito que, principalmente, os meios de comunicações, tradicionais fiquem muito focados no eixo Rio-São Paulo, então você tem sempre notícias sobre essas cidades, e eu atendo aí no Pará uma mineradora chamada Equinox Gold, que fica bom, a mina fica em chama-se Aurizona, mas eu não sei exatamente o nome da cidade, agora me fugiu. E também eles precisa são 7 horas de carro para sair de Belém até chegar lá, é um lugar, que é no litoral, mas é mangue, não é praia, né, que tem, então o pessoal fica muito distante da civilização também, sofre um pouquinho com essas questões que a maioria dos brasileiros que moram em cidade grande não faz ideia de como é o interior do Brasil realmente, né, e eu lamento, porque, principalmente quem mora em São Paulo, eu percebo que nós temos uma visão muito distorcida. São Paulo não se parece com nada do Brasil. Quando você vai visitar, eu tive a oportunidade de atender muitas mineradoras de uma época em que você viajava para atender, você não tinha a possibilidade de atender online, né? Então, você vê realmente as distâncias, ali, o quanto que as pessoas precisam do apoio uma das outras, que você está a 450, 700 quilômetros de distância de qualquer centro de apoio, né? Então, é importante essa coletividade. E só para ter uma ideia de como é complexo o deslocamento, né? Principalmente no Brasil Sim. como um todo, mas no Pará, pelas dimensões. Por exemplo, eu já fiz. Quando eu vou para lá, normalmente eu vou de avião, né? Que é 1h20 Uhum. daqui para Santarém. De lá são mais 4 horas de lancha ou 8 horas de barco. E eu já fiz essa viagem para Santarém de barco, saindo de Belém. Então são 2 dias e Sim. meio no Rio. 2 dias e meio? 2 dias e meio no Rio, num barco. Dorme em Enfim, rede, não? tem a opção da rede. Eu fui no camarote, né, na No cama. camarote, sim. Só que é uma viagem bem interessante porque é engraçado, né? Como a gente não valoriza o que é nosso. Tem muito gringo, tem muito turista de fora que vem fazer essa viagem, que muita Sim. gente gosta de fazer, que muita gente Uhum. faz por necessidade, por opção. Claro. Enquanto que o gringo valoriza muitas vezes até mais do que a gente. É bem curioso isso. Hoje eu estava almoçando com um investidor, inclusive, a gente falava sobre isso, né? Como às vezes o Brasil ali não tem noção do que ele tem de coisas boas. Por exemplo, o nosso serviço de saúde, a gente olha muito as mazelas que tem em vários locais, não estou dizendo que em 100% dos locais são bons, mas tem até turismo de saúde que vem para o Brasil para fazer procedimentos aqui, ou ter o atendimento que tem aqui. Comentava justamente isso, porque eu tenho família nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem muita tecnologia, mas não tem assim a caridade, o carinho que você é atendido, por exemplo, no hospital brasileiro, né? Então, às vezes a gente não percebe isso, né? Aqui as pessoas se preocupam com a dor, se você está sentindo dor, tal, e lá não, lá a parte é clínica.
Ah, você está bem? Ah, mas está doendo. Não, não interessa, a dor é outro departamento, não é comigo. Então é um sofrimento danado para a pessoa cuidar lá. Eu já fiquei doente uma vez nos Estados Unidos, pô, é complicado, viu? Não tem o cuidado que tem aqui, não. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu voluntariado na ProLíder. Você falou que é o maior programa de liderança do mundo, é isso? Eu entendi direito? Brasil, não, do Ah, no mundo. Brasil. No Brasil. Fala um pouquinho sobre o programa. Você é voluntário lá? No caso, eu sou um dos membros, né? É um programa que ele passa por um processo seletivo Sei, de uma média de 10 mil pessoas por ano. E nesse sei. ano, desses 10 mil, eu fui um dos 68 selecionados. Ele Que legal. aborda duas temáticas, a liderança pública e empreendedorismo. No caso, eu estou Uhum, por empreendedorismo. Então, ele busca formar novas lideranças que buscam impactar o país nessas áreas. Mas de lá a gente tem, por exemplo, pessoas que atuam na área de saúde, pessoas que atuam na área de finanças, tecnologia. Então, uhum. tem gente muito acima da média que está querendo deixar algum legado positivo para o Brasil. No caso, gerar Uhum. impacto positivo, né, que a gente fala, transformação positiva. E o Sim, ProLíder tem essa proposta justamente de ajudar nessa formação, não só teórica, mas prática, né, em relação a negócios, política, economia. E ao final do programa, né, a gente vai fazer também uma formação internacional nos Estados Unidos, em Boston. é mesmo. Poxa, que interessante. Realmente eu não confesso a você que não conhecia. Vou procurar me informar a respeito aqui em São Paulo. E, bom, todo empreendedor tem que ser um bom líder, ideal. Eu queria que você falasse um pouquinho como você pensa a liderança. Quando você se tornou líder, né? Você fala, pô, agora eu tenho pessoas aqui embaixo, preciso liderar. Como é que foi isso para você? Acabou sendo um processo, assim, natural pela necessidade, aconteceu. Você Sim. precisa gerenciar pessoas. Acho que antes de liderança, o executivo empresário ele acaba sendo um gestor. E para Uhum. você ser um bom gestor, você precisa ser um bom líder. E assim, parece, não sei, aquilo que a gente ouve muitas vezes, né? Parece que todo o líder ele acaba tendo que liderar pelo exemplo. Querendo ou não, é a Uhum. melhor forma de se fazer isso. Uhum. Porém, não é tão simples quanto parece, né? Até porque muitas vezes a gente tenta mostrar de uma forma, esse é o Sim, caminho, aí traz de volta. Então, essa liderança pelo exemplo e acompanhar, porque é muito fácil você estabelecer um processo. Só que eu vejo que sim. muita gente acaba perdendo pelo não acompanhamento desse processo. Uhum. Aquela velha história, né? Aquele velho ditado do Falcone. Para você gerenciar, você precisa medir para poder gerenciar. Uhum. Então, o que eu aprendi na prática, que a liderança ela precisa ser muito transparente, Uhum. transparente, até para você conseguir gerar um ambiente de segurança, segurança emocional, Uhum. de ambos os lados. Você precisa confiar e também precisa passar confiança Uhum. para quem trabalha com você. Acho que Uhum. só assim a relação acaba sendo bastante produtiva Uhum. para ambos os lados. E eu acredito que a liderança ela tem que ser ganha-ganha. Você tem que mostrar, tem que ser bem claro com o que você quer, como você quer e também o que a pessoa vai ganhar uh, ao seguir a sua liderança. Porque a gente Uhum. vê hoje em dia muitas obrigações e pouco prêmio, pouco bônus. Então acho que Sim. tudo tem que ser proporcional. Virou até meme, né, na internet. Você bateu a meta, bateu o bônus. Qual é o seu prêmio? Um serenata, né? Um bombom. Então, assim, até no próprio programa do ProLíder, né? Eu tive contato com o ex-RH do McDonald's de Brasil. Eu perguntei Uhum. de onde veio essa história. Ele falou, não sei da onde, não tem pé nem cabeça. Porque você tem todo um esforço por parte Uhum. do colaborador, por parte da sua equipe. Então, isso precisa ser recompensado. E não somente essa recompensa precisa ser financeira. Pode ser Uhum. reconhecimento, pode ser um reconhecimento emocional, um reconhecimento perante a equipe. Sim, sim, sim. Só que muitas vezes o líder acaba deixando-se de lado. E líderes, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo, porque negócios são feitos de pessoas. Seja a sua equipe, seja o seu público, né, o seu cliente. Então, no momento que você esquece isso, você deixa de apresentar bons resultados. Então, sempre é importante ter transparência, entender que negócios são feitos de pessoas e ter uma visão bem clara para que essa equipe olhe na mesma direção e vocês consigam caminhar juntos. Porque se não Uhum. tem
alinhamento, cada um vai buscar os seus interesses. E aquele profissional que não está satisfeito naquele ambiente, ele acaba buscando outras oportunidades. Até Uhum. porque, antigamente, você deve saber até melhor do que eu, Silvio, antigamente tinha aquela visão do emprego, vou entrar na Volkswagen, vou entrar numa grande empresa, numa IBM, numa Microsoft, e eu vou trabalhar lá por 20, 30 anos. Hoje não, Uhum. hoje é mutável. Então as pessoas muitas vezes acabam não se enxergando nem por 5 anos ou 2 anos numa empresa. Então por isso que é muito importante você estar bem alinhado com esse colaborador, porque senão ele vai buscar outra oportunidade, muito Uhum. facilmente. Nossa, Ediane, você falou de tantos temas tão completos aí de liderança que eu só posso, não só te parabenizar, mas só fazer alguns complementos, assim, que, sem dúvida, para você liderar, você tem que ter o seu exemplo das pessoas, apenas tem que entender quais são as suas limitações. Então, assim, muitas vezes a gente vai falar coisas que a gente não tem condições de fazer, mas mesmo a placa que tem o nome da rua escrito nela, ela não anda pela rua, mas ela está certa. Então, muitas vezes às vezes você sabe qual é a competência, como que ela tem que ser desenvolvida, como ela tem que ser feita, mas a gente tem que saber que nós não somos perfeitos. Então, não tem problema, às vezes, você liderar dando a informação correta, verdadeira para a pessoa e admitindo, olha, eu não consigo fazer isso, tá? Mas é assim que faz. Esse é o jeito, porque senão a gente fica com aquela visão de que o líder tem que ser aquele cara perfeito e ninguém vai conseguir fazer isso. Outro ponto que você levantou muito bem é que, infelizmente, né, as pessoas hoje elas ficam muito pouco tempo nas empresas. E se você não fica assim 3, 5, 7, 10 anos numa empresa, dificilmente você vai aprender o suficiente para dizer, olha, realmente eu domino esse mercado, sei o que eu estou fazendo, enfim, e contribuir para a empresa, principalmente crescer. Eu acho que isso é uma coisa que se perdeu um pouco na cultura empresarial, que reflete um pouco a cultura da própria sociedade hoje, do vínculo está muito fraco, muito rápido, muito efêmero. E da mesma forma que no passado era difícil você ver um jogador de futebol mudar de time, também hoje é diferente, né? Quer dizer, o cara vai, a carreira dele passa em 10 times ali, e hoje também o profissional acaba passando em 10 empresas. Não estou dizendo que isso não seja também uma forma de você se desenvolver a sua carreira, principalmente no começo. Mas eu acho que o ideal mesmo seria se a gente pudesse ter um maior equilíbrio, né? Ou seja, no começo de carreira eu acho legal você experimentar várias coisas, mas só conforme você vai entrando ali nos 35, 40 anos, se você puder se concentrar, eu acho que a sua chance de sucesso é muito maior. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre como que é alguém chegar num cargo de CEO, presidente de empresa, e quando você analisa, muitos deles chegaram até lá porque fizeram uma carreira muito longa dentro da empresa, ficaram ali 14, 15, 20 anos numa empresa. Essa CEO que eu conversei, ela estava 20 anos no banco, então realmente você precisa investir na sua carreira para que, assim como um bom investimento, ela vai dar resultado ao longo do tempo, né? Então, mas acho que são coisas bem relevantes que você mencionou. Eu fico muito contente de ver uma pessoa jovem como você. Só um minutinho. Voltamos. O Idean caiu por alguns segundos, mas já está aqui de volta. Eu ia perguntar para você, Idean, se você tem algum líder de referência, você tem algum líder que você considera um modelo para você? Ah, tem dois. Dois que eu olho, na verdade três, que eu olho com bastante carinho. O primeiro é o Jorge Paulo Lema, né, que eu já comentei, do Sei. Banco Bev. O segundo é o Buffett, Warren Buffett. não só como líder, como investidor, né, mas o maior investidor da história. E o terceiro é o Benchimol, né, que seria o nosso Jorge Paulo Lema da atualidade. É verdade. É verdade. Para mim, uma das coisas que acho que cada líder tem características que a gente admira e outras não, mas o Warren Buffett, para mim, ele é um líder que me inspirou muito. Eu percebi que eu não preciso ter uma empresa grande para realmente fazer o dinheiro crescer, que era uma coisa que me incomodava um pouco. Eu não sou muito de ter muitas pessoas trabalhando comigo, alguma coisa assim. Então eu achava assim, poxa, é possível você ter uma empresa bem-sucedida sem ter assim 6 mil, 30 mil funcionários trabalhando nela. Então acho é um exemplo para mim. Queria te perguntar agora, bom, é o seguinte, quando me passaram o seu perfil, eu fiquei um pouco na dúvida de qual empresa a gente falava, porque se eu entendi bem, você está terminando uma transição de um escritório de assessoria para outro, é isso mesmo? Você já pode falar sobre o escritório que você está? Eu estou num processo de transição, né? Eu atuei durante 7 anos na Ação Brasil de Investimentos, um escritório que eu sou bastante grato por tudo Sim. que eu fiz lá, enfim, aprendi bastante, contribuí bastante também, foi um grande prazer trabalhar.
lá, só que acabou surgindo uma oportunidade de carreira bem Uhum, interessante. Conversou, né? Existem momentos que a gente tem que, enfim, dar um passo a mais até para entender, né? Da gente desenhar a nossa carreira de uma forma, enfim, que a gente fique satisfeito daqui a 20, 30 anos. Então, foi justamente pensando nisso que eu dei esse passo. Então, eu estou me vinculando à Aware Investments, uma das uhum. maiores gestoras do Brasil, que não só atua no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos. Ah, é Com mesmo? Olha só. isso, com escritórios em Lisboa, Genebra, Londres, Uhum, São Paulo e com a sede no Brasil aqui no Rio de Janeiro. uhum, Então, é uma empresa bastante relevante e de lá eu vou poder atuar de uma forma um pouco mais comercial, né, com o banker que a gente fala. Então, com o uhum. banker eu vou poder atender clientes que a gente chama de cliente private, né, cliente private, varejo de alta renda, Sim. de uma forma mais personalizada. Uhum. Olha, Edian, se você me permite, eu vou colocar o seu perfil do LinkedIn aqui embaixo, mas também o site da Aware aqui para as pessoas que quiserem contactar, porque o meu propósito aqui também é fazer esse network, fazer com as pessoas fiquem conhecidas. Então, pessoal, você, aqui embaixo vai ter um link para vocês poderem entrar em contato com o Idean, de repente bater um papo, você que está em Belém ou quer trocar ideias com o Idean, então, e claro, conhecer a Aware também fica aqui embaixo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Bom, a gente estava falando sobre transição, né? Eu vejo que essa área sua realmente é muito importante, né? A questão da sua credibilidade perante os seus clientes, né? Porque quando você sai de uma empresa para outra, tem toda aquela discussão, que cliente que vai, que cliente que fica, aquela coisa toda, e a ética, então, é um valor importante ao longo da sua carreira, né, Ideia? Sim, sem dúvida alguma. Como eu digo, o combinado não sai caro Uhum. e é importante você estar bem alinhado, né, com seus valores, prezando pela medida correta, né? Eu até Sim. ouvi no final de semana na formação do Pro Líder uma frase bastante interessante, que lealdade não é com quem você se dá bem, com um amigo, não é? Lealdade é quando você possa ter algum eventual adversário e você ainda assim toma a decisão correta, tem uma Uhum. postura correta, acertada. Então isso acaba sendo mais importante e principalmente no mercado financeiro, né? O que vale muito é a integridade, enfim. Sim. Sim. Então é a credibilidade que você passa, porque no final do dia as pessoas investem porque elas confiam em você. E Uhum. isso é importante se manter não só a curto, mas a médio e longo prazo, se você quiser ter uma carreira perene no mercado. Porque Uhum. tem gente que pensa, associa muito o mercado financeiro a ganhar dinheiro rápido, a Uhum. grandes oportunidades, enfim, a tentar ser o mais esperto, né? Só que Yeah. é totalmente o contrário. É totalmente o inverso. Você vai ganhar muito dinheiro sim, no médio e longo prazo, construindo relacionamentos Uhum. sólidos e duradouros, com muita transparência e confiança. E por isso a Uhum. credibilidade é importante. Bom, e eu vou aproveitar e fazer um convite aqui para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Nós, depois desse episódio, nós vamos gravar a Conversa Controversa, onde nós vamos entrar em alguns temas mais polêmicos a respeito do mercado do IDEAN, justamente que nós não queremos comentar aqui, é fechado para os assinantes do nosso canal, então tem um link aqui embaixo, se você quiser se inscrever, fica o meu convite para você ter acesso a um conteúdo onde nós entramos em contato com temas um pouco mais profundos e que às vezes não segue o mainstream, mas acho que é sempre bom a gente falar sobre isso com um pouco mais de detalhe, Ideana, principalmente a questão que me preocupa muito, que é a moralidade nos negócios. Às vezes eu sinto que certos temas ficam meio de lado na hora que a gente está falando sobre, principalmente uma carreira longa, né? Porque um assessor de investimentos, por exemplo, tem uma carreira muito longa, porque você pode estar ali com seus 60 anos e estar ali ainda trabalhando, desenvolvendo, e às vezes é difícil até o cliente não querer comprar de você, né? Depois que ele realmente tem segurança, confiança, ele segue quase que a vida toda. Sim, exato. E é como é no mercado americano, né? O nosso mercado ele Sim. é relativamente novo. O mercado americano tem mais de 60 anos, um mercado bastante maduro. E lá no mercado americano você vê assessores atendendo a segunda geração, a terceira geração daquela. Bacana. Então a expectativa é que isso venha acontecer no Brasil também. Então se você, como eu Sim. falei, relacionamento de longo prazo. Então se eu quero atender a segunda, a terceira geração do meu cliente e eu posso fazer isso com a permissão de Deus e com a saúde em dia, Claro. isso é o caminho natural. Então, por isso que é muito importante você preservar esse relacionamento, pensando novamente no longo prazo. Uhum. Então, aquela ideia de
posso ganhar o dinheiro rápido, posso tentar, enfim, vender alguma coisa, entre aspas, que não é interessante para o meu cliente, isso a curto prazo pode ser bom, mas a longo prazo é terrível. Eu sempre faço a analogia do fast food e da comida saudável. Às vezes Sim, você pode comer aquele hambúrguer muito gostoso todos os dias, mas aquilo não é duradouro, não é saudável. é Enquanto verdade. a salada não é tão apetitosa, mas é que vai te manter provavelmente bem por longo prazo. É uma boa analogia. Essa, eu acho que hoje, infelizmente, às vezes as pessoas focam muito o fato de que as novas gerações são muito rápidas e tudo mais, mas eu vejo muita gente também com mais idade, viu, Idean, querendo tomar decisões muito rápidas, ter resultados muito rápidos. Eu penso que não é uma questão de geração, mas uma questão da civilização que a gente está construindo, que está um pouco com essa pegada de que tudo tem que ser rápido e principalmente essa mentalidade de que investimento é uma tacada, né? Você vai dar uma tacada e vai ganhar muito dinheiro e às vezes a pessoa nem sabe o que fazer depois com esse dinheiro. E não, é uma construção que às vezes demora décadas para realmente você ter um resultado sólido e que realmente te coloque em outros patamares de padrão de vida, de qualidade de vida. E um ponto interessante, Silvio, que vale muito comentar, semana passada eu, eu contribuí para uma matéria na Veja, né? Sim. Quanto você teria se você acumulasse R$ 300, R$ 500 ou R$ 800 em determinadas aplicações com determinadas taxas? Se a gente olhar para 5 anos, a diferença não era tão grande, era de R$ 2 a R$ 3.000, por mais que a Uhum. taxa fosse um pouquinho melhor. Mas quando você olha esses mesmos valores, em especial R$ 800, investido por 30 anos a uma taxa de 10%, você teria em torno de 1,5 milhão de Nossa. rendimento, de valor total. Sendo Uhum. que desses 1,5 milhão, em torno de 200 mil seriam de aporte, seria o que você teria Uhum. aportado lá, R$ 800 todo mês. Uhum. Então, o mais difícil, principalmente nos investimentos, é a disciplina. É a pessoa ter a disciplina de todos os meses aportar R$ 800. Ter a Uhum. disciplina e olhar para o longo prazo, que é muito do que o Buffett fala, né? O Buffett Sim. ele demorou 57 anos para, no caso, com 57 anos ele conseguiu o primeiro US$ 1 bilhão dele. Uhum. Só que depois é feito Bola de Neve, que inclusive é o livro da Alice, né, que é para mim a melhor biografia do Buffett. Fala, depois dos 57 para ele chegar nos 100 bi, foi um processo muito natural, Uhum. porque Uhum. ele já vinha fazendo por mais 20 anos. Uhum. Uhum. O natural e principalmente levando em conta que ele está nos Estados Unidos. Isso ajuda bem. Ele reflete, né? Será que seria o Buffett se ele nascesse em outro país? Provavelmente não. Ele diz que a única sorte da vida dele foi ter nascido homem nos Estados Unidos. Uhum. Fator sorte, digamos assim. Fator sorte, exatamente. E por falar nisso, me diz uma coisa, Del, o que você considera para um executivo, quais são as competências principais para ele ser um assessor financeiro de excelência? Acho que, assim, conhecimento técnico é importante, é fundamental. Uhum. Eu vejo muito no mercado financeiro, você tem que gostar. Acho que isso vale Uhum. para qualquer área, Uhum. mas mercado financeiro em especial, porque para quem não gosta é chato, é muito chato. É E verdade. é algo que você tem que estudar literalmente todo dia, porque todo dia tem informação nova, então, até para você manter os seus clientes, se manter atualizado e manter os seus clientes atualizados, porque sempre que acontece algo nem tão diferente, assim, algo um pouco diferente, os clientes já querem saber, você tem que saber o que é que está Uhum. acontecendo, né? Até para passar confiança, passar segurança para o seu cliente. Então, tá bem informado, ter bastante conhecimento, gostar da área que está atuando, uh, ser bem transparente com o cliente também, sempre deixar bem claro por que você está investindo naquele determinado produto, naquele determinado investimento. Eu acho que a Uhum. transparência e a confiança é fundamental nessa relação, e ter visão de longo prazo. Acho que não só na carreira, mas como investidor, acho que ter paciência e ter visão de longo prazo é muito importante. Até para entender que isso eu já ouvi vários profissionais falando, eu aprendi com eles e é algo que eu tento levar na minha carreira também. Porque se você, modéstia à parte, você vai ganhar muito dinheiro no decorrer do tempo. Uhum. Pode ser que Sim. aconteça alguma grande tacada, algum grande negócio? Pode, só que, assim, você fazendo feijão com arroz, isso vai acontecer de forma natural, né? Uhum. Você ganhar muito dinheiro, desde que você tenha bem seus clientes. Então, ter essa paciência, ter essa visão de longo prazo, eu acredito que é muito importante para você Uhum. ter uma carreira perene e sólida dentro Uhum. do
mercado financeiro como um todo. Eu vejo um aumento dos escritórios de assessoria para investimentos financeiros. Ainda é um bom mercado para alguém que está querendo entrar nesse mercado? Esse mercado está contratando? Como que você vê o tamanho do mercado e os próximos anos? Ainda é um baita mercado, até para entender, né? Hoje, 15% do mercado investe via corretoras e instituições independentes. Então, Sim. 85% ainda está nos bancos. Ah, Então, os grandes concorrentes das corretoras não são as corretoras, não é XP e BTG, não é XP e Safra Invest. São elas contra os grandes bancos, de alguma forma. No final do dia, estão brigando por esses clientes. Então, como sim. 85% ainda está na mão dos bancos, existe um mato muito alto, né? Um gap muito alto, grande de mercado, que ele tende a ser fechado. Só que à Certo. medida que você tem novos entrantes no mercado, os bancos também não vão ficar parados, vão provavelmente aumentar essa concorrência. Você ainda tem um mercado, o próprio Guilherme Benchimol, né, o presidente do Conselho de Administração da XP, ele diz que Uhum, os próximos 10 anos ainda são bastante atrativos para o mercado financeiro de modo geral. Então, você uhum, olha para a assessoria, você ainda tem muito para crescer. Mas você tem uhum, outros mercados que ainda estão se desenvolvendo e vão se desenvolver muito mais no Brasil, que é o uhum, ecossistema que está em volta, que são os analistas de investimentos, os gestores, os próprios consultores, uhum. planejadores que estão surgindo cada vez mais. Então, existem ecossistemas que vão se desenvolver em volta desse mundo financeiro, né? Porque quando você está falando de atender o cliente, a gente não atende o cliente só no investimento. A gente atende o cliente no Uhum. crédito, no seguro, Ah, no planejamento financeiro tributário, que não uhum, somente o assessor faz, mas existem profissionais parceiros que acabam atendendo o cliente no 360. Então, esse uhum. mercado como um todo ainda vai se desenvolver muito e sim, o mercado está contratando. Está contratando, eu só olharia muito bem quando eu pensasse em me candidatar a essa empresa que eu me identifico com os valores, né? É com essa empresa que eu quero trabalhar pelos próximos anos. Sim, sim, eu acho Uhum. que vale a pena você se candidatar à vaga. Agora, se não, se os valores não estão condizentes, enfim, e sempre prestar muita atenção no que é combinado antes, para que depois você Sim. seja preso. Então, acho que isso é muito importante. Uhum. E, me diz uma coisa, Ideana, como que está o uso de tecnologia em investimentos? A inteligência artificial está mudando alguma coisa? A tecnologia realmente está se tornando cada vez mais, ela está mais equalizando ou ela está, vamos dizer assim, dando vantagens, para quem está usando melhor? Como é que está isso? Sem dúvida alguma, a tecnologia ela vai, assim, principalmente quando a gente pensa em negociações de bolsa, ela vai Uhum, aumentando a diferença, principalmente para as negociações de curto prazo, porque uhum, essa informação chegando mais rápida, melhor condensada, para quem, querendo ou não, tem um maior domínio financeiro, maior poderio financeiro, melhor dizendo, e sim. tecnológico. Então vai acabar sendo um diferencial cada vez maior. Agora, pensando no olhar da gestão especial, da gestão da análise de investimentos, no caso, a inteligência artificial ela consolida muito melhor do que a capacidade humana conseguiria fazer. Então, eu Uhum, posso estudar investimentos, posso fazer minhas análises, só que eu posso perguntar uma informação específica para a inteligência artificial que ela vai me entregar. Eu posso consolidar anos e anos de dados num único gráfico, numa única tabela, coisa que eu poderia levar muito mais tempo se eu fosse fazer na pessoa física. legal. Só que para isso, para que eu consiga fazer essas perguntas, eu preciso ter repertório. E eu só vou Exato. repertório se eu estudar, uh, não que na mesma proporção, mas eu tenho que estudar a área que eu estou inserido para eu poder Uhum. fazer uma pergunta muito mais acertada. Agora, do ponto de vista do atendimento do cliente, está sendo assim fenomenal, porque É mesmo? muitas recomendações que principalmente as próprias corretoras fazem para os clientes é com base entendendo o perfil do investidor, entendendo o que poderia ser interessante para aquele investidor, entendendo o que é que o cliente já tem fora e não tem na corretora que ele possa vir a ter. Então, esse olhar 360, a tecnologia, sem dúvida, faz. Não vou, por enquanto, ainda não é melhor, mas em algum momento provavelmente vai ser melhor que o ser humano. E onde é que entra o Uhum, ser humano? Tem até um ditado que diz que nada supera um homem com uma máquina. Então, a máquina não vai superar o homem, mas o homem com uma máquina, sem dúvida, vai ser muito mais relevante. uhum, Então, o ser humano, no caso o assessor, o analista, o gestor,
ele entra com relacionamento, Uhum. ele entra em ter Sim. esse olhar do todo, que muitas vezes a tecnologia não vai ter. Ela vai Uhum. executar muito bem aquela operação, ela vai consolidar muito bem informações, mas o relacionamento, o olhar, o olho no olho com o cliente, quem ainda vai fazer é o ser humano. Então, a melhor forma de você se posicionar nesse mercado é você saber usar da melhor forma possível as tecnologias. Não é que a tecnologia vai trabalhar para você, mas ela trabalhando com você, dificilmente alguém vai conseguir, assim, te superar em competitividade. Vai ter que fazer tão Sim. bem quanto. Eu acho que é uma excelente análise, porque muitas vezes eu vejo que algumas pessoas se preocupam em usar a tecnologia, mas não entendendo que a tecnologia ela é uma parceira sua, ela não vai substituir, porque ela não faz o papel de um cão-guia, ela faz um papel de copiloto, mas quem vai ter que pilotar realmente o relacionamento, o avião, vamos dizer assim, é você. Então, se você sabe, tem essa consciência, você sabe, inclusive, até usando a sua experiência de estudar bastante, você sabe até o que você vai ter que estudar e o que você vai deixar nas mãos, por exemplo, de uma inteligência artificial. Aliás, a gente está às vésperas assim, de implementação do Drex, né, de moeda digital. Enfim, eu vi ontem, inclusive, que a Visa lançou uma plataforma de tokenização para os bancos. O que você acha que vai mudar no futuro para os investimentos com todas essas tecnologias, essas questões que estão acontecendo? O que vai ser diferente? É, no final vai aumentar o volume de transação. O Então, volume de transação. Uhum. o próprio Pix já trouxe essa pequena revolução, né, no mundo Uhum. financeiro. As moedas digitais, Bitcoin, Ethereum, dentre outras. Então, a gente vai ver cada vez. A gente já tinha um fluxo de pessoas muito alto, até por isso a pandemia se espalhou muito rápida, né? Já que a gente Sim, tinha turistas em todo canto do mundo, temos uma pandemia. E de lá, enfim, meio que já tinha se alastrado. Então a gente vai ver um fluxo cada vez maior de transações. Então o Pix uhum. trouxe à luz principalmente a economia informal. Então isso, Sim, querendo, o Pix ajudou enfim, ao Banco Central, em especial o governo, ter uma ideia de toda aquela massa econômica que negociava muito pelo dinheiro e que também pagava imposto. Então isso vai ajudar o quê? Vai ajudar o número de transações e também, querendo ou não, o controle do governo. Vai uhum. aumentar a fiscalização e, querendo ou não, de alguma forma, vai aumentar o pagamento de tributos, sem dúvida alguma. É. É por isso que o governo está contente com isso, né? É, certeza. Então, você vai mapear boa parte do dinheiro que circula na sua economia. Sim, sim. E me diz uma coisa, Ideia, uma das preocupações que eu tenho, aliás, é por isso que eu gosto até de estar falando com uma pessoa como você, é que eu vejo que muitos executivos e até mesmo empreendedores, eles são muito bons assim em ganhar o dinheiro para eles, mas às vezes não entendem que ganhar o dinheiro é a primeira parte da equação, a segunda parte é você conseguir preservar e fazer o dinheiro crescer. E eu já vi até grandes industriais que só investem em CDB, por exemplo, eles não querem conhecer nada de investimento, não querem correr risco nenhum, enfim. Eu queria que você dissesse uma orientação que você daria para um executivo, por exemplo, que está vendo esse podcast agora, mas que nunca quis se aventurar além daquilo que é mais seguro nos investimentos. O que você acha que ele deveria estudar, aprender, ou que lugar que ele poderia consultar informações com uma certa frequência para ele começar a se aculturar de que outras opções ele tem de investir, que não precisa ficar realmente naquela coisa que apenas ganha um pouco da inflação, mas que nunca faz o capital dele crescer. A gente entende o lado do empresário, como a gente fala quando a gente fala na empresa, o empresário ele já toma muito risco no negócio próprio, então ele Uhum. acaba sendo muitas vezes conservador nos investimentos, justamente para tentar preservar o capital, ou Verdade. principalmente trabalha com mercadoria, com comércio. Uhum. Mas se eu deixar esse dinheiro disponível a qualquer momento, eu posso comprar uma mercadoria mais barata. E de lá eu vou ter 20, 30% de desconto e eu vou ter um ganho maior na hora da revenda. Sem dúvida, o raciocínio é válido. O ideal é que o seu negócio ele seja mais rentável do que o mercado financeiro, até para fazer sentido em relação ao custo de oportunidade. Será que é melhor eu deixar o meu dinheiro aplicado rendendo a CDI ou será que é melhor eu ter o meu negócio? Sendo que no seu negócio você tem o risco do negócio, o risco trabalhista, o risco tributário. Então, existem diversos riscos que você não controla. Enquanto que no mercado financeiro você tem uma taxa, ainda que menor, relativamente previsível. Então, é sempre importante avaliar, independentemente do contexto, é sempre importante ponderar
o seu custo de oportunidade. E o principal conselho que eu deixo para esse empresário, para reflexão, é diversificação. Então, por mais que o seu negócio ele renda muito bem, ele seja bastante interessante e atrativo, diversificação é fundamental. E um bom exemplo disso foi o que aconteceu na pandemia. A gente Uhum. viu negócios que estavam extremamente focados, alavancados dentro da própria operação, que não tinham outras fontes de receitas, outras fontes de negócio, que acabaram passando por bastante dificuldade. Então, acabou que o mercado financeiro acabou sendo segurança para muitos empresários, muitos empreendedores, que acabaram usando os recursos que estavam no mercado financeiro para aproveitar alguma eventual oportunidade que Uhum. passou-se a ter com a economia real, porque crise de oportunidade. Por quê? Tem muita gente que está sem... Por que crise de oportunidade? Ponto importante também. Porque tem Uhum. muita gente que está sem liquidez, precisando de dinheiro. E para fazer dinheiro acaba se desfazendo de muitos bens a qualquer preço. Isso vale para a economia real, vale para ações, carro, empresas, itens, maquinários. Então, é justamente isso. Então, muito do que acontece em crise é falta de liquidez. Então, se você Sim. tem no mercado financeiro uma boa reserva de liquidez, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, você acaba estando muito mais preparado para a volatilidade do mercado, que pode ser uma crise muito grave ou pode ser alguma eventual oportunidade, algum concorrente Uhum. que não esteja no meio, você pode comprar. Enquanto isso, o seu dinheiro vai rentabilizando de preferência acima da média, que pode ser a sua referência, se você aplica renda fixa, é o CDI, mas a gente pode tentar buscar opções de investimento que rendam lá 14, 15, 16% e assim aumentar o seu acúmulo patrimonial para alguma eventual oportunidade. Entendi. E Dan, eu vi uma participação sua na Forbes, onde você dizia que o mercado de commodities, né? Que o preço ainda dele, das commodities, ainda vai influenciar o mercado nos próximos meses. Essa análise sua é devido às questões geopolíticas? É todo um contexto, Silvio, mas os dois principais contextos hoje, quando a gente pensa em commodities, em especial petróleo e minério de ferro, China, que anunciou um pacotão de estímulos. Então, Sim. China parece que vai esfriar, né? A economia vai decrescer, o que até que não acontece há várias décadas, mas toda vez ela acaba criando um novo incentivo e esse incentivo acabou puxando muito ao mercado imobiliário lá. E o Sim. mercado imobiliário acaba puxando o minério de ferro acaba impactando de alguma forma as mineradoras, em especial a Vale aqui no Brasil. E quando a gente pensa em petróleo, por conta do conflito no Oriente Médio, né? Uhum. Então, em especial o petróleo, ele pode, caso o conflito persista, o preço do petróleo continue elevado por um bom tempo, isso pode de alguma forma acabar impactando a inflação global, que foi muito Uhum. do que a gente viveu do pós-pandemia, em que a Uhum. gente Uhum. tinha preços cada vez mais elevados e quando o cenário parecia que ia ficar mais tranquilo, a gente teve a guerra Rússia e Ucrânia. De Uhum. lá no Uhum. preço do petróleo para cima. Então, tudo isso tende ao caso esses preços continuem elevados e essa volatilidade continue, que é o que tudo indica pode continuar, a gente Uhum. pode ter novamente uma reflexão sobre a inflação global. Sendo que o cenário que a gente vive hoje, e esse que é o ponto de atenção também, o cenário que a gente vive hoje é de corte de juros. Uhum. Seja nos Estados Unidos, que a gente já teve um corte de 0,5%, a expectativa é que haja um corte de 0,25% na reunião de novembro, seja na Europa, que também deve passar por corte na taxa de juros, né, por conta do Banco Central Europeu. Aqui no Brasil a gente vive o cenário um pouco inverso, né, teve uma leve alta de juros de 0,25, mas Uhum. ainda a gente ainda vê qual é o grande dragão, né, o grande inimigo que a gente ainda não conseguiu controlar desde a pandemia, foi a inflação. Então, algo que parecia já estar controlado, a gente pode ter novamente essa reflexão se de fato a Uhum. inflação ela vai se manter estável nos próximos meses. Uhum. Eu faço uma análise muito parecida com a sua também. Eu acho que, principalmente pela emissão de moeda do Banco Central americano, muito grande, eu acho que isso acaba inundando o mercado, isso acaba criando as condições para que a inflação persista ainda ao longo de muitos anos. E, e até um pouco paradoxal, para mim, o Banco Central está baixando taxas dentro desse cenário e ninguém fala nada para ele interromper ou diminuir um pouco essa emissão de moeda. Você trabalha com um cenário de que nós estamos próximos a uma crise econômica, você faz proteções
tem feito proteções com relação a isso? Qual a sua visão com relação a essa... você falou da crise da tulipa, né, lá atrás, algumas coisas nesse sentido, mas hoje o mercado está exuberante, né? Se a gente para olhar o mercado, principalmente de ações americano, você fala, pô, a correlação disso com os fundamentos da empresa não estão batendo. Você vê assim também? Eu estou falando de mim, a minha análise, não sei se isso faz sentido. A sua análise é perfeita, Silvio, até porque a grande reflexão dentro do próprio mercado financeiro é sobre a injeção de estímulos que a gente teve, né? Nunca antes vista na história. E, salvo engano, foi... Eu quero falar o Nassim Taleb, mas, enfim, provavelmente não foi ele, mas, enfim, alguém tão relevante quanto comentou que nós estamos navegando por águas nunca antes navegadas. Sim, Então, sim. a gente provavelmente ainda não tem noção dos impactos que essa É injeção verdade. tiveram e vão continuar tendo na nossa economia. Alguns apostam, alguns dizem que vai vir uma grande crise, enfim, por conta de estímulos que a gente ainda não está precificado. Só que é muito dizer quando isso vai acontecer. Esse que é o grande detalhe do mercado financeiro. É porque é aquela coisa, parece que, enfim, o problema vai acontecer e de lá o governo americano ou injeta mais dinheiro ou dá algum jeitinho e de lá posterga mais um pouco. Só que é aquela coisa, talvez quando aconteça, a gente provavelmente vai estar despreparado. Então, melhor para se preparar sobre isso é diversificar. Diversificar, não ficar entendendo o mercado como unidirecional. Não, acho que o mercado é só para cima e por isso que eu vou comprar, um exemplo, título de dívida americana, ou vou comprar só ações americanas, vou comprar ações do Brasil. Não, acho que a gente tem que ser bastante cético. E sempre se perguntar, se questionar, e se der errado? E se não for como eu estou pensando que vai ser? É importante estar preparado. E uma boa forma de se estar preparado, principalmente pensando em momento de crise, é ter caixa. É como a gente fala, caixa é rei. Então, quem tem caixa é quem manda no jogo, no final. Porque se você está 100% alocado nos seus negócios, na sua empresa, ou uma determinada tese, a hora que o mercado vira, você não tem muito o que fazer. É só torcer para o prejuízo não ser tão grande. Agora, quando você tem caixa, você consegue flutuar, ainda que num cenário de adversidade. E, nossa ideia, você usa até as expressões que eu uso para explicar o momento. O estudioso que eu acompanho e que usa essa expressão de que nós estamos em um mar em mares nunca antes navegados, o que eu acompanho muito é o Mike Maloney. Ele já fala isso há alguns anos. Ele é um especialista em metais preciosos. E, de fato, também eu vejo que uma coisa que eu faço muito para os meus investimentos, eu procuro ver o que os bancos fazem com o dinheiro deles e o que os bilionários estão fazendo. E só para reforçar o que você está dizendo, principalmente para quem está nos assistindo, você vê que nesse momento o Warren Buffett ele está com quase 300 bilhões de dólares sem investir. Então, um investidor que está com 300 bilhões de dólares ali de cacife ali esperando, é porque ele sabe de alguma coisa que vai acontecer e que provavelmente os ativos ou vão perder valor ou vai ser muito mais vantajoso ele ter essa liberdade que o Dean está se referindo. Então, acho que você está falando não só as coisas corretas, como coisas que são verificáveis para quem se interessa em ver como que os bilionários, os bancos estão atuando nesse momento. Ele com 93, 90, sabe, ganhando 93, tem mais título. Tem mais título de dívida americana do que o próprio Tesouro americano. Ele não é bobo, realmente não tem dúvida que o que ele fez ao longo da história dele, embora eu não tenha nunca feito um estudo a respeito disso, mas acho que foi o único realmente o que ele conseguiu construir nesses anos todos. Sabe o que é engraçado? Que eu não vi o tempo passar, né? Para mim, a última vez que eu tinha visto a idade do Warren Buffett, quando ele tinha 88 anos. E hoje, né, eu estava vendo que ele está com 94, o nosso tempo passou e eu não percebi. E ele continua aí fazendo os investimentos. Então, quando nós comentamos no começo do nosso podcast que é uma vida longa, quem trabalha com investimento, botar aí o Warren Buffett, que não me deixa mentir, com 94 anos e continua fazendo seus investimentos. Ele investe desde os 11 anos de idade e começou no mercado financeiro com 8 anos. Porque o pai fosse um assessor de investimentos lá nos Estados Unidos. E ele sempre muito preocupado com a questão que você domina tributária. Ele sempre foi alguém que investiu olhando para o lado tributário, dizendo que é ali que está
realmente o segredo de você conseguir os melhores retornos. E Dê, já estamos indo para o final aqui do nosso podcast, estou achando interessantíssimo tudo isso que você falou. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não tinha preparado, mas eu vejo que você é uma pessoa muito serena a hora que você fala. Normalmente, quando a gente fala com o assessor financeiro, a pessoa um pouco mais nervosa, às vezes assim, a pessoa está meio se controlando para, né, passar uma calma, e no entanto, eu vejo que você é uma pessoa serena mesmo, a hora que você fala. Você consegue manter essa serenidade o tempo todo? Como é que isso é para você? A gente tenta, né? A gente tenta manter a calma, seja nos momentos bons ou nos momentos de turbulência, né? Eu acho que a gente tem que ser, novamente, tem que ser muito transparente com os clientes, com a gente mesmo e muito objetivo nas informações. Acho Uhum. que, como algumas pessoas falam, né? A gente lida com um dos órgãos mais importantes do corpo, né? Que é o bolso. É. E a gente tem que ter bastante serenidade na hora de abordar o tema, bastante transparência. Eu até comentei com um cliente mais cedo, né? Eu tenho que indicar o que eu indico para você, o que eu indicaria para os meus pais. Se eu não Sim. estou fazendo isso, é porque tem alguma coisa de errado, né? Eu tento fazer Uhum. o que eu faria para mim, né? Óbvio Uhum. que a gente busca sempre fazer o melhor, em algum momento a gente vai errar, porque vai fazer parte do processo. Só que quando isso acontecer, que seja num percentual muito pequeno da carteira, que não Sim. seja que mude a carteira ou a vida do cliente. Não, então, novamente, transparência, objetividade e segurança, porque é por isso que os clientes investem com a gente, né? Por conta da confiança. Se eu estou Não, tentando sim. vender algo para o cliente, vender só por vender, o cliente percebe isso, o cliente percebe, ele vê, e não é isso. Eu não quero que o meu cliente tenha aquela sensação que muitas vezes se tem em relação ao arquiteto. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, porque, enfim, alguns arquitetos já acabam recebendo comissão ou outros profissionais, né? Por indicar uma determinada loja, porque, enfim, eu não quero que o meu cliente sinta que eu estou indicando aquele determinado investimento porque é melhor para mim, não. Quero que ele sinta que eu estou indicando que é o melhor para ele. Isso só Uhum. é possível com essa serenidade que você Sim. tem. Obrigado. Não, realmente eu acho importante, eu tenho para mim, não só em investimentos, mas eu tenho para mim que a serenidade sempre vai salvar as pessoas, principalmente nos momentos mais críticos, você conseguir ter lucidez de achar o melhor caminho. E eu vejo que você é uma pessoa jovem, Ida, então para mim eu fico bastante contente de ver você, essa sua personalidade, o jeito que você se expressa e tendo esse cuidado, realmente passar tranquilidade para a pessoa, passar conhecimento. Eu acho isso extremamente importante. E aliás, eu vou para a minha última pergunta, justamente se um jovem tal estiver te assistindo agora e quiser seguir uma carreira como a sua, qual que é a orientação que você dá para ele fazer isso? Eu acho que é muito importante ter. é, o, o nome do livro é Mindset, né? E o Uhum, que ela usa é Mindset, né? Da Carol Dweck. Mas é uhum, na mentalidade de crescimento. Você ter mentalidade de crescimento, entender que você vai estudar e aprender algo novo todos os dias. É muito importante ter o que a gente chama de brilho, né? Ou o uhum, que outro livro também que eu gosto bastante, né? Você já viu que eu gosto de ler, que é o livro Garra, né? Ter brilho, é ter vontade de aprender, é ter garra, é uhum, não desistir. Principalmente quando você trabalha no caso de assessoria de investimentos, né? Mas no mercado financeiro como um todo, é muito não. Você vai tomar muito não para conseguir um sim. sim, E para você conseguir esse sim é taxa de conversão. Então você vai falar com 100 pessoas para conseguir reunir com 10, desses 10, um ou dois vão virar cliente. Então uhum, tem que desistir no começo. Então, ter intensidade comercial é muito importante. E eu acho que tão importante quanto é ter a disciplina. Que é muito uhum. fácil você ter um dia muito forte e outro dia você não fez nada do que você fez no dia anterior. Aí no outro de novo. Então, é isso que vai determinar se em quanto tempo você vai ter sucesso ou não, ou se você vai continuar no mercado. Porque o mercado ele é um mercado árduo, né? Um mercado que exige bastante. E Uhum. novamente, foco no cliente. Eu acho que foco no cliente, paciência e visão de longo prazo é fundamental. É isso que vai determinar quando e quanto de sucesso você vai ter nesse mercado. Olha, não tenho dúvida, realmente suas orientações são muito importantes para o jovem que está ouvindo e que quer ter uma carreira de longo prazo. Eu diria que não só na área de assessoria financeira, mas em qualquer carreira que ele escolher. Eu acho que ter esse foco no longo prazo, essa perseverança, essa disciplina, aprender constantemente, acho que é um excelente exemplo tudo isso que você tem falado, que você falou aqui no nosso podcast. E, olha, eu estou muito feliz de ter você aqui. É a primeira vez que eu entrevisto alguém
é tão distante assim, parabéns pela sua serenidade, pela sua seriedade, acima de tudo por ter dado esse exemplo de que precisa ler, precisa estudar, você precisa estar sempre informado, e isso vale não só para quem deseja ser assessor financeiro, mas como executivo, o executivo exerce uma liderança intelectual e não tem como você ser um intelectual se você não lê muito, se você não se informar bastante. Então, quero agradecer muito pelas suas palavras, pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Eu que agradeço, Silvio, a você, a sua audiência. Foi um enorme prazer estar aqui. Espero ter contribuído com todos. Muito obrigado. Contribuiu bastante, Idean. Muito obrigado mais uma vez. E a você também que ficou até agora conosco aqui. Espero que tenha gostado muito dessa conversa com o Idean, uma pessoa incrível realmente pela sua serenidade, conhecimento e abordagem dos temas relacionados à assessoria financeira. E fica o meu convite para você se inscrever no nosso canal. Agora eu vou gravar com ele a Conversa Controversa, onde nós vamos entrar em alguns temas um pouco mais polêmicos. E para que você assista, você vai ter que se inscrever. Tem um link aqui embaixo. E conto com a sua presença na próxima quinta-feira, às 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentar a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira ir mais alto e, é claro, ficar por lá. Um grande abraço e vamos em frente!